Na leitura de hoje do Evangelho de João, o evangelista apresenta-nos dois milagres de Jesus que nos deixam facilmente maravilhados por aquilo que acontece. Esses dois milagres apresentam para verdades inequívocas acerca da identidade de Jesus. O primeiro milagre acontece perante uma grande multidão. Muitas pessoas seguiram Jesus para o monte onde ele se iria juntar com os seus discípulos, porque estavam maravilhadas com os milagres que tinham assistido quando Jesus curava os doentes. Vendo Jesus, a grande multidão, ele preocupou-se com uma necessidade fundamental daquelas pessoas. Ele perguntou a um dos seus discípulos: como é que haveremos de dar de comer a esta gente toda? Estamos a falar de 5.000 homens, sem contar com as mulheres e crianças. Seriam provavelmente cerca de 20.000 pessoas. Não era obrigação dele, nem sequer era expectável para as pessoas que o seguiram até ali, que Jesus e os seus discípulos fossem capazes de lhe prover alimento para tanta gente. Mas Jesus vai além da motivação que os levou até ao encontro com Ele. Ele deu-lhes realmente de comer. Sabem como? André, um dos discípulos de Jesus, apresenta-lhe um rapazinho que colocou à disposição um cesto que tinha com 5 pães e 2 peixes. Jesus dá graças a Deus e distribui aqueles pães e aqueles peixes por toda aquela multidão. E sabem qual foi o resultado? Todos ficaram saciados e ainda sobrou 12 cestos cheios de pão. O segundo milagre deu-se logo a seguir a este, aparentemente ainda na mesma noite, quando os discípulos decidiram voltar a casa, a Cafarnaum, atravessando o mar da Galileia, também conhecido por Lago de Tiberíades. Acontece que, como já era noite, de repente um grande vento assolou o barco, a água começa a agitar-se fortemente. E quando já não bastava uma tempestade em alto mar, de repente avistam um vulto a caminhar sobre as águas, a aproximar-se deles. Sabemos, através dos outros evangelhos, que os discípulos ficaram apavorados, cheios de medo, pois achavam que era um fantasma. Mas, na verdade, este homem era Jesus. No meio do pavor, talvez de um medo de morte, Jesus diz-lhes: não tenham medo, sou eu. Jesus então sobe para o barco, acalma a tempestade e num instante chegaram à terra, ao local para onde eles queriam ir. No Evangelho de João, milagres também são sinais. Sinais pretendem apontar para alguma coisa, contar algo mais do que simplesmente aquilo que realizam. No primeiro caso, o facto da fome ser suprimida, no segundo caso, a tempestade ser acalmada. Jesus queria mostrar que Ele é mais do que alguém com poder para curar doentes. Ele quis mostrar que Ele é aquele que dá o pão que alimenta o seu povo, assim como Deus deu o maná no deserto. Mostra ainda que Ele é o Senhor do vento e do mar, que tem o poder de acalmar a tempestade. São duas imagens muito fortes que não nos devem deixar com dúvidas. Jesus é realmente o Messias, Ele é o Filho de Deus e Ele é o enviado para nos salvar. É mais do que aquele que nos dá o sustento físico ou que acalma tempestades. Enquanto Filho do Homem enviado por Deus, Ele próprio é o nosso pão espiritual. Ao entregar o seu corpo, Jesus tornou-se o pão que nos dá a vida eterna. E é isso que nós lembramos quando tomamos a Santa Ceia. Quando o fazemos com fé, estamos a afirmar que aceitamos a graça e o amor de Deus revelados em Jesus. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, compreendemos que Ele não só acalma as tempestades atmosféricas, como Ele também acalma as tempestades que assolam a nossa vida. Quando confiamos no Senhor Jesus,
podemos ter a certeza que Ele nos leva a bom porto. Jesus venceu o pecado e a morte para que nós possamos ter esperança, alegria, vida eterna. Com Ele temos a certeza que temos paz com Deus. Noutra leitura de hoje, Paulo, na sua carta aos Efésios, deixa-nos um convite. Demos louvor a Deus, o qual, pela força que nos concede, tem poder para realizar muito mais do que aquilo que nós pedimos ou somos capazes de imaginar. Deus pode realizar muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Atreves-te a confiar neste Deus?